tarde a todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2021. É uma quinta-feira, o verbete é de número 5.725, tem 5 páginas, 52 logias e 7 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o cotejo, verbete, auto-verbete. Da especialidade, a enciclopediologia. No caso, esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. Eu sou graduada em arquitetura e urbanismo, sou especialista em administração e também em educação. Sou brasileira, natural de Manaus, Amazonas, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente de Conscienciologia desde 99, tenepsista desde 2000, EPICOM desde 2014, autora dos livros Vontade e Consciência Inteira, de 2014, e Autoconsciência e Multidimensionalidade, de 2005. E também sou coautora do livro Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, de 2012. Bom, vamos aqui à nossa definologia. Mas antes de mais nada, eu quero dar o meu boa tarde especial aqui aos meus amigos que estão presentes na sala virtual do Tertuliário, professoras Paula Souza, professor Marcelo Couver, Oswaldo Vernet, Socorro Frazão e Carlos Mafucci. E nós estaremos, então, aqui juntos, né, debatendo esse assunto, porque dos convidados aqui, né, nós temos aqui 4 professores do curso Auto Verbete, e então a gente espera poder contribuir aí para uma melhor e um aprofundamento, né, da compreensão dessas diferenças, né? E eu já vi algumas vezes algumas pessoas comentando que não precisaria escrever o auto-verbete, por exemplo, em função do verbete. Então, a ideia aqui é a gente debater o tema, explicar melhor as ideias, né? Por isso que eu propus, então, o cotejo, né? A ideia de ver as diferenças, as similitudes, o que a gente pode tirar de proveito de um e de outro. E, obviamente, dentro dessa especialidade, né, a tônica aqui é a enciclopédia da Conscienciologia. Então, vamos lá, gente, voltando aqui para a definologia. Então, o cotejo verbete auto-verbete é o ato ou efeito de comparar as entradas da enciclopédia da Conscienciologia e o texto redigido na chapa verbetográfica, intitulado pelo nome do próprio verbetógrafo, visando a qualificação conscienciográfica tarística dos neoenciclopedistas interessados. Agora, aqui na pensenologia, o ortopensene pessoal do neoenciclopedismo exemplarista, os ortopensenes necessários à escrita tarística, a ortopensenidade íncita nos processos do duo verbete-auto-verbete, o ortopensene da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, Enciclosat. Agora, aqui na fatologia, o paralelo entre a escrita pessoal do verbete e a escrita do verbete pessoal. A análise discernida das similitudes e diferenças. O discernimento entre fatos generalizáveis e casos personalíssimos. Os denominadores comuns, interverbetes e autoverbetes. O paralelo entre os primeiros verbetógrafos e os autoverbetógrafos pioneiros. O ativismo neoenciclopédico em 2 frentes sinérgicas. Os desafios intraconscienciais do emprego máximo da estrutura verbetográfica. A legadologia pessoal compondo o rol de contribuições à Max Proexis grupal. Bom, e aqui na parapatologia, a autovivência do estado vibracional profilático. A paralencologia da conscienciologia, inserindo o elenco multidimensional de cada autoverbetógrafo no rol de assistíveis. Os campos interassistenciais diferenciados. O teatro verbetografológico multidimensional holocárnico. O autodesassédio verbetográfico, possibilitando os aportes autoverbetográficos da Equipex especializada em evoluciologia.
Bom, gente, agora aqui na argumentologia, então, eu apresento aqui uma tabela, né, com o cotejo em si, que é o nome do verbete. São 29 itens compondo aí cotejos entre os dois, né, verbete e autoverbete, buscando elucidações e predominâncias aí pormenorizadas, né, de cada um, visando facilitar a compreensão e escrita das diferentes modalidades. E aqui na remissiologia, na acabativa, eu destaquei os seguintes verbetes: aceleração da história pessoal, autopesquisologia verbetográfica, consciência grupo kármica, enciclopediologia e verbetorado conscienciológico. E na frase enfática, nós temos o seguinte: o cotejo verbete autoverbete clarifica a visão do intermissivista interessado na paratecnicidade da chapa verbetográfica, no amplo universo da megagesconologia grupal neoenciclopédica. E aqui na questionologia, você já observou as diferenças e similitudes do conteúdo e forma entre verbetes e autoverbetes? Quais proveitos vem obtendo com a disponibilização de tais ferramentas gráficas e cênicas? E aqui na bibliografia específica nós temos duas fontes. E na mega-análise, né, feita pela equipe da Enciclosapiens, nós temos, essa mega-análise foi feita pelo professor João Mello. Então, nós temos o seguinte: intermissivista, enciclopediologia, verbetografia, verbete, cotejo, comparação, neoenciclopedia, autoverbetografia, autoverbete, autobiografia, análise, pessoalidade, singularidade, despojamento, patuística, megagesconologia, tares, exemplarismo, autorrevesamentologia. Muito bem, gente. Vamos então aqui dando início aos nossos debates, né? Conforme eu já comentei, eu penso que vocês podem participar bastante, ajudar bastante aí complementando, contra-argumentando, enfim, colaborando aí para a elucidação aí dos esclarecimentos em geral sobre o tema, né? Então, eu vou iniciar aqui com algumas perguntas já de teletertulianos, né? E então a gente já inicia com a nossa teletertuliana assídua de Conceição dos Ouros, nossa querida amiga. Ela então dá um bom dia, né? E agradece pela oportunidade. E eu que agradeço, né? E ela tem esse apreço muito grande, né, por essa rotina útil de acompanhamento diário aí das tertúlias. E dos autoverbetes também. Ela comenta que até agora ela não perdeu nenhum. Então, a gente agradece muito, viu, pela sua participação e pelas suas energias aí, ajudando a fortalecer esse holopensene, né, gente? Bom, porque se o holopensene do enciclopedismo já é bastante arraigado, claro, foi colocado e iniciado pelo propositor da própria Conscienciologia, o holopensene dos autoverbetes dependem muito dos nossos holochakras, não é isso? Então, da nossa autopensenidade. Então, a gente fica bem feliz quando vê que tem uma pessoa tão empenhada. Bom, então a primeira pergunta dela é na fatologia, lá na página 1, na primeira linha. Ela pede para eu argumentar um pouco sobre o paralelo entre a escrita pessoal do verbete e a escrita do verbete pessoal. Aqui eu fiz um trocadilho, porque, eventualmente, né, a gente pode até confundir, e é claro que, lato sensu, a gente pode denominar que o autoverbete seria também o verbete escrito pela própria pessoa, né? Mas quando a gente denominou o autoverbete e cunhou o termo na enciclopédia enquanto título de verbete, ali está bem claro que o autoverbete, no caso aqui do projeto autoverbete, a gente está se referindo ao verbete com título, cujo título é o nome da personalidade que está escrevendo,
que precisa ser um verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, ele é diferente do verbete que a pessoa escreve sobre outro tema, né? Então, eu achei importante traçar esse paralelo, né? E quando a gente propõe um coteja, que o coteja não inclui isso tudo, né? São comparações, são aproximações, são diferenças, antagonismos, enfim. Tudo isso que a gente pode desenvolver aqui ao longo dos debates, e que eu procurei inserir aqui no corpo do verbete, né? Então, a gente até com a experiência, né, da própria escrita, a gente observa realmente que são muitas as diferenças, muitas. Então, é muito interessante para quem ainda não teve a experiência, e eu penso que quem já teve, compartilhe, né, para que as pessoas possam entender. Outro dia eu comentei com uma pessoa, eu não vou lembrar aqui, nem caberia, né, citar quem teria sido, mas é uma pessoa da Conscienciologia e tudo, não é tão novata, e ela achava que o autoverbete era o verbete que a pessoa escreve, né, o verbete dela seria. E ela ficou surpresa quando eu expliquei o que era, né? Então, é interessante também a gente pensar que são tantas coisas, tantos verbetes também, tantas atividades na Conscienciologia que é natural que muita gente ainda não saiba, não tenha tido a oportunidade de compreender melhor esse conceito. Então, embora eu já tenha defendido, né, o verbete, foi o verbete 5000, eu tenha defendido o verbete auto-verbete, e a gente já esteja com a primeira temporada de apresentações e defesa de auto-verbetes praticamente na linha final, né? O próximo é o número 98, são 101 aqui compondo essa primeira temporada. Então, para quem quiser assistir, isso está disponível no YouTube, né? No YouTube da Enciclosapiens, /Enciclosapiens, não é YouTube tertuliário, é uma atividade até então à parte, né? E então é isso, fica sempre o convite, né, para as pessoas que quiserem assistir essas outras atividades já gravadas, disponíveis. Mas também a ideia aqui é como se fosse assim, aprofundar essas diferenças. E para que a gente possa realmente cada vez mais compreender melhor e elucidar, né, para quem precise essas diferenças, tá certo? Então é isso. E é claro que quanto mais a gente pesquisa sobre o tema, mais a gente pode verificar realmente as diferenças e similitudes, né? Então isso é muito interessante, né? E felizmente a gente consegue ratificar a importância, né, dos dois conceitos, né? Obviamente que o conceito do verbete é o conceito mãe, né? É o verbete-chave, digamos, para a existência do autoverbete, né? Chamando atenção para isso. Bom, gente, então eu vou continuando aqui, tá? Vocês fiquem bem à vontade, quem está aqui na sala, de já levantar a mão, se quiser começar a fazer alguma pergunta, tá? Então, lembrando que nós vamos dar preferência aqui para as mãozinhas virtuais do Zoom, tá? Mas sem problemas, a gente vai atendendo aqui dentro de todas as possibilidades. Bom, ela pergunta também na parafatologia, na página 2, na antepenúltima linha. Ela pede para eu aprofundar a respeito do autodesassédio verbetográfico, possibilitando os aportes autoverbetográficos da Equipex especializada em evoluciologia. Olha, que bom que você fez essa pergunta. Eu penso que essa síntese, digamos, essa expressão, essa frase, ela sintetiza um pouco o que eu penso sobre o autoverbete. Eu não sei o que a turma aqui da sala vai comentar, enfim, mas a ideia aqui é a seguinte: a gente sabe que que o verbete, né, a verbetografia em si, é um desassédio muito grande, é um desassédio evolutivo, né? É um momento de... Isso colocado pelo professor Valdo, ele escreveu
pensata sobre isso e falou muito sobre isso, né? Nas tertúlias e nas mini-tertúlias. Então, para quem já experimentou a escrita, né, a verbetografia, a gente sabe o que acontece com cada um de nós, né? Agora, também é relevante verificar a, a experiência dos verbetógrafos, né? É muito comum vocês ouvirem, né? Quem assiste tertúlia ouviu o depoimento dos verbetógrafos. Então, não é uma coisa assim teórica, né? É algo absolutamente vivenciado e dentro aí do clima do princípio da descrença, né? Então, o que eu quis dizer com isso aqui? Que esse autodesassédio que ocorre com a verbetografia foi a partir disso, na minha opinião, que ocorreu a possibilidade da Equipex, da Equipex amparadora propiciar essa questão do projeto, né, da ideia do Alto Verbete, né? Então, isso eu estou falando de modo grupal, né, gente? Porque é lógico que os amparadores não vão ficar passando ideia para a gente se a gente não está pronto para seguir adiante com ela, vocês concordam? Então, eu penso assim, que foi a massa crítica de verbetógrafos, hoje a gente já tem aí 853, se eu não me engano, está aqui até 873, até a data que eu fechei esse verbete, o cotejo. Então, eu penso assim que foi esse nível de desassédio que aconteceu em torno desse número, né, crescente e contínuo de verbetógrafos que possibilitou esse aporte autoverbetográfico para a gente, né? E um aporte óbvio de evoluciólogo, né? Quem estava ali presente no dia no dia que houve essa proposta percebeu ali o campo, né? Foi nítido, foi óbvio, era campo de evoluciologia, era equipéxio do nosso evoluciólogo, era coisa do transmentor. Então, a gente vê que faz todo sentido, né? Tem toda uma lógica, né? Para a gente poder dar conta de seguir adiante, de realmente não fazer uma opção deficitária em torno daquilo que a gente recebe, né? De ideia, né? Então é isso. Agora vamos lá, então, Oswaldo, você quer perguntar? Boa tarde a todos. Dulce, grato pelo convite, grato por fazer parte da equipe da autoverbetografia. E aí eu queria começar assim, mais ou menos te pegando como cobaia da pergunta que eu vou fazer, né? É fato que todo autoverbetógrafo ele tem que ser verbetógrafo, ele tem que ter defendido pelo menos um verbete regular da enciclopédia. E aí eu te pergunto assim, como é que o autoverbete dialoga com os verbetes que o autoverbetógrafo redigiu para a enciclopédia? No seu caso específico, então, você tem uma produção verbetográfica considerável, né? Como é que você percebe esse diálogo entre o seu autoverbete e os verbetes que você escreveu regulares para a enciclopédia? Ah, Oswaldo, que pergunta bacana, eu agradeço. Olha, no meu caso, eu vejo um diálogo absurdo, né? Por quê? Em primeiro lugar, eu tenho os meus verbetes, que eu tenho um apreço maior, né? Que são assim mais encriptografados, digamos, e tem mais a ver com algo que eu vivencio muito no próprio trabalho verbetográfico, né? Então, eu tenho aqueles verbetes muito específicos relacionados à enciclopediologia, neo-enciclopédia, grafologia, enfim, todo esse bloco de especialidades que compõem o neo-enciclopedismo. E aí, para mim, isso fica muito claro em termos de conexão minha com esse Holopensene, quando eu comecei quando eu tive a ideia e comecei a questão do projeto Alto Verbete. Então, aí já tem uma conexão primeira, íncita. E aí tem outras também muito que eu considero muito importantes para mim.
que é essa questão do link com os verbetes que eu escrevi sobre escrita. Se vocês forem ver, eu não tenho tantos verbetes sobre verbetografia. Não tenho. Até porque é uma coisa minha, eu já acho meio, para mim já fica meio chatonildo, alguma coisa assim. Então, eu vou assim mais nos temas periféricos, né? Então, eu não sei se eu estou certa ou errada, mas enfim, é o meu jeitão, né? Então, eu tenho verbetário, eu tenho o verbetólogo, eu tenho conscienciografologista, eu tenho um apreço muito grande pelas personalidades que compõem os verbetes, né? Então, por exemplo, eu tenho um verbete que eu considero fundamental para a minha pessoa, aliás, são dois, que é o elenco, né? Eu nem sei o nome do verbete de novo, acho que é elenco verbetográfico. Eu não sei se é elenco, eu confundo o nome porque eu precisei, ele não está aqui não, porque eu precisei diferenciar da seção do verbete, eu não podia, né? Não podia deixar parecido. Mas, enfim, o professor Valdo tem o verbete que ele se refere ao elenco da Conscienciologia, e que é um verbete top, assim, nossa, claro, né? Quem sou eu para me comparar com algum verbete dele? Mas é que o meu, eu quero chamar a atenção, que o meu é um recorte. É o elenco que você propõe ali no seu verbete, né? O verbete que você escreve. E eu sempre tive um interesse muito grande por esses elencos, né? Assim como eu tenho outros verbetes nessa linha, dos elencos que compõem os temas, né? Tem o verbete também que para mim é muito importante, que é o teatro conscienciográfico, e ele para mim é também assim fundamental para minha, vamos dizer assim, carreira de verbetógrafa, né? Porque eu saí, eu acho que a maioria de vocês deve saber, né, gente? Mas eu tenho um link enorme com escrita, né? Desde sempre na Conscienciologia, né? Então, eu para mim, eu mexia muito com livro. Eu estava até o talo mexendo com livro quando eu saí de mexer com livro e vim para verbete. Então, eu levei um tempo assim para, embora eu já voluntariasse na enciclopédia há muito tempo, mas eu levei um tempo para entender essa diferença e entender assim, o meu vínculo proéxico maior com a própria enciclopédia, né? Então, Oswaldo, assim, sendo mais objetivo e respondendo talvez melhor a sua pergunta, eu vejo que esse vínculo de qualquer verbetógrafo é auto-verbetógrafo, não importa se o auto-verbetógrafo escreveu um verbete. Esse vínculo é enorme, enorme em função do elenco e do para-elenco que compõe aquele verbete que ela primeiro escreveu e que, de modo inexorável, vai aparecer no autoverbete, né? Seja através da remissiologia, seja através do elenco, da perfilologia do autoverbete, seja através de fatos e parafatos, enfim, ou de qualquer seção do verbete, do autoverbete. Esse link é muito estreito, é muito interessante, porque eu acho que isso dá uma pesquisa riquíssima para a gente da Enciclosapiens, sabe? Eu acho que dá para a gente fazer muito, são muitos os paralelos, e eu acho que a gente pode, enfim, é um mundo à parte, né, de pesquisa. A gente só considerando coisa óbvia intrafísica. E aí você tem toda a parte extrafísica, né? De para-elenco, de para-fato, enfim, é bastante coisa, né? Então é isso, Oswaldo, espero ter clareado. Obrigada, viu? Paula, você quer perguntar? Sim, queria perguntar sim, você, muito obrigada pelo seu verbete, né? Obrigada também por fazer parte da equipe da autoverbetografia. E a pergunta que eu vou fazer, eu vou linkar, não ia linkar, não, mas vou linkar com essa pergunta do Oswaldo, porque eu acho que a gente consegue dar até um aprofundamento aqui para o tema. Você, na sua tabela, você coloca no item 11, que são itens, né? O envolvimento ideativo majoritário e envolvimento afetivo maior, no caso do verbete e do autoverbete. E a minha pergunta tem a ver com a questão das repercussões extrafísicas e holobiográficas amplas da verbetografia comparada à autoverbetografia que está aqui na sua exemplologia. Ou seja,
Em termos de assistência, como é que você vê a assistência do verbete e do autoverbete? Você falou da questão do autodesassédio, né? Mas que relação que tem o fato de ter um envolvimento ideativo, um envolvimento afetivo? Eu sempre ouvi o Valdo falar que existia um desassédio existencial quando a gente escreve, na escrita do verbete. E Como é que você vê essa evolutivo, questão né? Uma coisa assistencial? assim evolutiva, né? Exatamente, é. Como é que você vê essa questão assistencial mais macro? Olha, Paula, obrigada pela pergunta. Você sabe que tem até uma outra pergunta na parafatologia da nossa colega de São Pedro da Aldeia, e ela pergunta assim, ela pede para eu expandir essas diferenças, né, alguma coisa dos campos interassistenciais diferenciados, né? Eu teria alguma experiência. Então, assim, juntando, né, que eu acho que as duas coisas, das duas, tanto esse item quanto essa pergunta tem um link grande, né? Então, assim, o que eu já percebi, né? É claro que, gente, eu quero deixar assim muito óbvio isso, muito claro para todo mundo. Quando eu faço esse cotejo verbete, autoverbete, eu não tenho a menor intenção nem a menor pretensão de equiparar o peso do verbete, da verbetografia, da enciclopédia da Conscienciologia com o autoverbete. A enciclopédia da Conscienciologia, ela tem 2019 verbetes do Valdo Vieira, que é o propositor da neociência. O autoverbete é único e é de cada um de nós. Nós não somos, nós somos digamos, já estamos ali numa camada, né, de sucessores, né, da ideia, e, enfim, de intermissivistas novatos, né? Mas, Paula, o que eu vejo? E aí é para o debate, né? Não sei o que vocês observam aí também. Eu penso assim, que na questão do autoverbete, por exemplo, na defesa do autoverbete, um campo formado muito forte em torno do autoverbetógrafo a partir de uma questão assim de uma fraternidade, de uma mega fraternidade, enfim, é alguma coisa muito relacionada à afetividade dos convidados em função de serem colegas, amigos, pessoas próximas que tenham algo em comum muito sério com aquela personalidade. No caso do verbete, não necessariamente. É claro que também no Alto Verbete você tem uma sala no YouTube que as pessoas vão ver, mas eu estou falando assim, digamos, do megafoco, tá? Da defesa do Alto Verbete. O verbete, é claro, o verbetógrafo também convida, né, amigos, também tem pessoas próximas, mas o mega foco é o tema, é a ideia que ele está trazendo, né? O envolvimento ideativo é mais amplo. No autoverbete, o envolvimento é consciencial, você concorda? Então, o mecanismo de assistência, principalmente por ser único o autoverbete, ele é diferenciado, né? Ele é como se, na minha percepção, é como se a Equipex utilizasse ali o que é o prioritário para aquela personalidade ali do autoverbetógrafo, o que é prioritário para ela em termos de assistência a ela e ao grupo Karma, isso é muito claro. Não sei se vocês perceberam, para mim isso é muito claro, essa coisa de uma correlação aí com o grupo Karma. E o verbete, eu penso que, é claro, pode ser que tenha o verbetógrafo tenha um verbete só, mas o mecanismo de assistência é diferenciado nesse sentido, porque ali também, claro, vai entrar todo o desassédio necessário, digamos, prioritário ali para ele entrar na enciclopédia da Conscienciologia, e no autoverbete ele já passou por isso também, né? É como se fosse algo mais afeito ao momento evolutivo novo agora, que chegou, que é, vamos dizer assim, que é superior no sentido de um ciclo, né? Que a pessoa está passando. Ela saiu do verbete e conseguiu fazer o autoverbete, né? Então é isso, Paula. Não sei se clareou. Não sei se Sim, você quer clareou sim. complementar.
Não, e também porque eu sempre vi essa questão do autoverbete muito ligada à questão grupocármica. É um desassédio, a gente teve vários relatos até nos cursos, né, das pessoas relatando acertos grupocármicos. Por isso que eu achei Exatamente. interessante nesse contraponto que você coloca na tabela, onde você coloca mais uma questão ideativa e outra mais uma questão afetiva, né? Lembrando que, né, afetividade não é questão psicossomática, é uma questão que vai além, né, da questão Exato. emocional, né? Então, eu acho interessante isso. Eu ouvi falar, falava-se de um desassédio temático, no caso dos verbetes, e o Valdo falou, não, é mais do que desassédio temático, É né? mais. Desassédio evolutivo, mas ele está relacionado a um tema, né? A um tópico, a uma ideia, né? Então, é isso, eu também concordo que tem essa diferença, mas a gente nunca tinha explorado muito isso, e aí eu aproveitei a oportunidade. Obrigada, esclareceu-se mais, expandiu. Ok, Paula, obrigada também. E você colocou uma coisa assim, deve, em algum lugar aqui desse verbete, eu devo ter colocado essa questão grupo kármica, né? Não sei se ficou Colocou, aqui ou lá na introdução do livro, eu já não sei. Eu estou escrevendo meio em paralelo, né? se colocou Mas na parafatologia. na parafatologia, né? É, É super sério essa questão grupo kármica, né? Como você mesma colocou, né, Paula? na A quinta e gente na observa sexta. nas defesas, né? Você fala dos encaminhamentos grupocármicos a partir da fraternidade e afetividade expressas, e depois os vislumbres multidimensionais grupocármicos, Sim, isso né? aí. Que foram itens também que eu marquei, que eu acho que estão todos fazem relação. Correlacionados, né? É, Exato. E aí a gente pode pensar uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, é que daria para a gente ficar aqui, né, só falando disso, assim, 2 horas. É que, por exemplo, na perfilologia, quando a gente escreve um verbete temático, um verbete que é um tema, tem um tema ali, você vai inserir as personalidades, claro, tem sempre as suas vivências, né, gente? Isso é ponto passivo. Mas o foco ali é o tema que você está escrevendo, né? Então, vamos supor, eu tenho um verbete que eu tenho um apreço enorme por ele, nem comentei a hora que o Oswaldo perguntou, mas que também são os links, né, com o autoverbete. Por exemplo, se você tem uma profissão que você nada de braçado ou nadou de braçado, tem muita vivência, você é natural você escrever um verbete sobre aquilo, né? E, e às vezes é um verbete que você espirra e ele sai, né? Foi o caso desse meu. Foi o verbete mais rápido e fácil de escrever, foi o Arquitetura Reparadora. Eu escrevi assim, tchum, quando eu vi, nossa, tá pronto. E aí, e claro que eu citei alguma coisa de arquitetura no meu autoverbete. Mas aí é muito interessante, porque no meu auto-verbete eu citei um arquiteto fundamental para a minha vida profissional. E não teria sentido nenhum eu citar no meu verbete arquitetura reparadora. Né? Eu nem sei se eu citei alguma personalidade na perfilologia, mas não importa, não faria sentido. Então, essas diferenças são muito interessantes. Né? No verbete, você vai citar aquela personalidade que, claro, até tem relação com o seu grupo karma, mas é um grupo karma mais amplo, né? Já no alto verbete é o grupo karma ali mais focado, né? Mais ali no centro daqueles, a gente pensar naqueles círculos concêntricos, né? Então é isso, Paula. Eu acho que foi bem colocada aí a questão grupo kármica, né? Que você trouxe. muito bem que a gente vê também como é que são assistências diferentes, e por isso que uma coisa não substitui a outra, né? Que também tem a ver com o seu paradoxo. Desculpa, né, vou deixar outras pessoas falarem, mas não podia deixar de dizer que tem pessoas que falam, né? Ah, mas eu já escrevi tantos verbetes, não preciso de escrever um outro verbete, né? É que são assistências diferentes. Sim, exato, Obrigada, exato, Dulce. exato. Bom, e aí, continuando da nossa amiga aqui, de Conceição dos Ouros, ela pede para eu comentar sobre a numerologia. Com o maior prazer, viu? Então, e eu peço aí que os nossos colegas complementem, hein, gente? O que aconteceu? Quando eu estava aqui escrevendo
a divisão detalhismo desse verbete, eu comecei a ter muita dúvida. Puxa, mas como é que eu vou compor isso? Porque pode ser quase tudo aqui. Eu posso criar quase tudo aqui, né? Sinergismo, verbete, autoverbete. Eu poderia criar muitos, muitos. E aí foi que me veio a ideia. Então, eu vou colocar na numerologia, porque eu acho que vai fazer um bom sentido, que é justamente a ideia do cotejo, né? Quando se fala em cotejo, você tem várias possibilidades, né? Então, começando assim, a questão que eu coloco aqui como primeiro item, né? A dissecação do binômio verbete-autoverbete. Vocês sabem, né, gente, essas expressões sublinháveis, não é, que compõem toda essa divisão do detalhismo, elas, cada um tem sua característica, né? E o binômio é uma delas, assim, mais amplas, né? Das mais amplas possível, porque o binômio você pode ter várias abordagens considerando um binômio, né? Já as outras, em geral, são mais restritas, né? Então, eu penso que esse binômio verbete-chave, autoverbete, ele tem até uma relação muito grande com a pergunta inicial ali do Oswaldo, né? Porque pode ser que o verbete-chave, né, nesse binômio verbete-chave e autoverbete, para o autoverbetógrafo, ele tem ali um verbete-chave que é o verbete que é, digamos assim, seria o maior gargalo evolutivo dele, né? Então a gente pode pensar de ser o primeiro verbete dele, ou então não necessariamente é o primeiro, mas é aquele que ele tem um link maior com o tema, e que o tema teve um efeito maior para a vida dele, né? Ou que tem uma relação mais estreita com a própria proexis dele, né? E esse conceito de verbete-chave também ele é muito interessante, né? Por exemplo, o professor Walter que propôs, né, os verbetes-chave de cada tema. Para o nosso tema aqui, o nosso verbete-chave, obviamente, é o próprio verbete-verbete, né, gente? A gente pode pensar isso também. Verbete-verbete é fundamental, é dele que saiu tudo de verbetografia, né? Então, a generosidade ali do professor Valdo, quando ele redigiu esse verbete-verbete, foi ali dando o caminho das pedras para a gente, né? Para a compreensão do que seria a verbetografia. Então, eu coloquei aqui meio que criptografado, né? Mas, na verdade, eu coloquei já direto na seção binômio, eu coloquei o verbete-chave e o autoverbete. Na seção numerologia, eu coloquei a dissecação do binômio verbete-autoverbete. Por que a dissecação? Porque aqui a gente está falando especificamente, né? Então, a gente está propondo cotejo, né? Então, eu penso que é muito importante essa dissecação realmente para a gente poder compreender esse binômio, né? E aí aprofundar cada vez mais no próprio cotejo, que eu penso que eu coloquei esses itens aqui, mas é lógico que deve ter muitos outros mais, né? Que cada um de vocês pode já ter percebido, principalmente em função da experiência de cada um. Depois a gente tem aqui, em segundo item, a análise da interação verbete-autoverbete. Aí também a gente pode fazer várias injunções, né? Considerando o que um interage no outro, né? Qual é a relação interativa entre um e outro. E eu penso assim, que aqui o mais importante, eu não vou ficar aqui me atendo a minúcias, né, de cada item, para até não ficar maçante, mas acho que é bem interessante que cada verbetógrafo e autoverbetógrafo, que cada um componha a sua casuística em torno dessa numerologia. Eu acho que isso pode ajudar muito nas nossas autopesquisas, né? E, claro, na pesquisologia verbetográfica em geral. Então, que interações você viu entre o seu autoverbete e os seus verbetes, né? Então, por exemplo, tem casos assim bem clássicos, né, que eu acho muito interessante, da pessoa que escreveu um verbete apenas e que o verbete dela é de uma especialidade que é a mesma que ela colocou no autoverbete dela, porque é a especialidade dela, proéxica.
Então faz todo sentido, tem uma interação muito forte, né? É muito gritante ali a coisa. Então isso tudo tem que ser considerado em cada caso, né? A questão da relevância do ciclo verbete-autoverbete. Aqui a gente pode pensar assim, por exemplo, me ocorreu aquela questão do temporal, espacial dos ciclos, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no ciclo 2016-2021, se passaram 5 anos, a Enciclosapien está num outro momento, são coordenações diferentes, então eu até inseri o ciclo 500 verbetógrafos, 101 autoverbetógrafos, né? É um outro momento da instituição. E um outro momento assim dos verbetógrafos também, a gente vê um amadurecimento, né, de todos, né? Eu acho que isso é coletivo, né? Do próprio número de verbetes, né? Então a gente saiu de 500, já estamos agora chegando quase em 900, né? Então é todo esse ciclo aí que precisa ser chamado a atenção, né? Eu proponho aqui chamar atenção para a relevância disso. O acompanhamento do crescendo, né? Verbete, autoverbete, e a gente sabe, então, que o crescendo aqui, né, nessa condição de expressão sublinhável, ele apresenta, então, como o próprio nome diz, algum desenvolvimento, né, algum acréscimo, alguma, digamos, amplificação, né, de alguma coisa em comum, né? Então, considerando o verbete e autoverbete, são vários pontos, né? Tem vários crescendo, né? Tem vários. Então, a gente pode pensar, por exemplo, eu até inserir aqui esse crescendo mais básico, né? Mais óbvio, que é do número de verbetógrafos. Mas tem outros também que a gente poderia estar pensando, né, buscando. Tem assim, eu penso que tem um crescendo assim maturológico, crescendo holomaturológico, considerando o verbete autoverbete, né? Não sei se vocês concordam, mas a gente vê perfeitamente, né, a própria compreensão nossa sobre a verbetografia. Eu tenho certeza que a turma que está mais direta em revisão de autoverbete, eu tenho certeza que está todo mundo observando isso, né? Você tem uma acuidade maior nas revisões, até em função dessas diferenciações. Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu já percebi bem clara? Que eu acho que isso tem a ver com o próximo item, tá? Que é a compreensão do antagonismo verbete-autoverbete. Eu acho que o antagonismo, no caso da enciclopédia, vocês sabem, né? Não quer dizer que é o completamente oposto, não. É alguma coisa que é diferente, né? Então, é antagônico no sentido de que é também o completamente oposto, mas é que é diferenciado. Então, o antagonismo, é claro que a gente dá mais ênfase no que é oposto, né? Porque a gente procura marcar o máximo nos antagonismos, mas a gente pode colocar também como diferenciação, né? Então, por exemplo, eu tenho observado que há uma tendência maior hoje, quando a gente está revisando verbete, não autoverbete, verbete, da inserção de itens completamente apropriados para autoverbete, já pela influência, né, da autoverbetografia nos verbetógrafos, que é uma coisa natural. A gente observa que há essa tendência. Ou a pessoa não compreende bem os conceitos, né, as diferenças, mas ela começa a colocar itens super, super pessoais, né, biográficos dela, que não cabem na verbetografia. E aí a gente pode até explorar esse tema aí ao longo dos debates, tem vários itens que eu abordo isso. Mas então, é importante a pessoa compreender as diferenças, né? Uma coisa é um fato autobiográfico que só aconteceu com aquela pessoa. Ah, nasci na casa tal, número tal, da rua tal, em tal cidade, em tal data. Não tem sentido isso ir para um verbete, né?
mas ela pode colocar no verbete algum dado que contenha a importância desse assunto para o tema que ela está atuando, que ela está escrevendo. Então, são bem diferentes. Isso é bem explorado no curso, né? No curso Auto-Verbete, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho, mas é bem interessante, assim, essa numerologia, ela tem muito a ver também com as considerações feitas ao longo das aulas do curso Auto-Verbete. O aproveitamento do sinergismo verbete-auto-verbete, que eu acho que é muito legal, muito interessante, é fundamental a gente pensar nisso, né? O quanto que tem de sinergismo, né? Basta pensar na chapa verbetográfica em si, a gente já vai pensar nesse sinergismo aí primeiro, né? De utilização da mesma chapa. E, claro, o exemplarismo desse efeito verbete-auto-verbete na FEP do intermissivista, que eu penso que é uma coisa fundamental, né? A gente pensar nisso. No quanto que, considerando o desassédio evolutivo, enfim, aquela arrancada de toco, né, do início ali do primeiro verbete, do primeiro ou até então único verbete, e do quanto que isso acrescenta, né, na FEP do intermissivista quando ele conclui esse ciclo escrevendo o auto-verbete dele. Então é isso, gente. Vamos seguindo aqui. E obrigada aí pela pergunta, viu, da numerologia. Agora eu passo para Socorro Frazão. Oi, boa tarde a todos. Grata, Dulce, pelo convite. E estava quase interrompendo, porque a pergunta que eu ia te fazer tem a ver com o que você comentou aí da numerologia, que é exatamente o que você falou, que tem itens de um verbete que estão enquadrados mais com o auto-verbete, e está aqui na fatologia, que está uma interação, né? Esse discernimento entre fatos generalizáveis e casos personalíssimos. Acho que há uma linha muito tênue entre aquilo que a gente deve expor e aquilo que não deve ser tão exposto, ou colocar de uma maneira que não seja tão agressiva. Como é que é Mas isso? você está falando das diferenças, Socorro? Esse discernimento que tem que ter entre fatos generalizáveis e casos personalíssimos, que às vezes a pessoa está dando um exemplo, você acabou de dar aí, nasci na casa verde, casa amarela, na Rua dos Amores, número das flores, e que às vezes a pessoa quer colocar num verbete comum, né? Então, ou aquela pessoa que teve um problema muito grande na infância, e então são esses fatos generalizáveis e casos personalíssimos que tem que ter essa linha tênue na exposição? Socorro, é porque eu penso assim que o melhor raciocínio que o verbetógrafo pode fazer é essa questão daquele item ser generalizável ou não. Porque se você tem alguma coisa muito particular que aconteceu com você de um modo muito específico, né? Eu dei esse exemplo bem óbvio do número da casa de rua tal em tal cidade, em tal data. Então, mas é realmente para facilitar, né? Mas aí você pode pensar, por exemplo, digamos que o verbetógrafo estivesse escrevendo um verbete sobre sei lá, o efeito da intrafisicalidade em alguma coisa, ou intrafisicalidade na infância, né? Poderia ter esse título, né? Então, a diversidade na infância, vamos falar assim. Então, por exemplo, ele poderia, no auto-verbete dele, ele vai estar citando as adversidades que ele teve. Ah, nasci numa família pobre e eu tive que trabalhar aos 10 anos e não tinha comida lá em casa, morei num cortiço e tal. Então, são coisas ali. Morei num cortiço com 5 famílias. São detalhes da autobiografia. Claro, ela vai medir no auto-verbete dela se aquilo é relevante ou não colocar. No verbete comum, o que ela poderia colocar?
as dificuldades na infância, a moradia, as diversas moradias ao longo da vida, a necessidade de apreensão das responsabilidades econômicas desde cedo, enfim, itens realmente generalizáveis que outras pessoas que passaram pelo problema que elas poderiam também escrever ou pensar sobre aquilo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito singela, muito singular e, ao mesmo tempo, sutil, mas que, ao longo do tempo, vai ficando evidente que a gente precisa realmente diferenciar, principalmente quando o verbete tem o prefixo auto, né? E tem vários na enciclopédia, né? Auto, pesquisa, não sei do que, autorreciclagem, autossuperação. Ainda assim, é fundamental pensar ter esse discernimento, né, Socorro? De pensar no que é específico daquela consciência, né? Que consciência única, é singular, portanto, tem sim fatos singularíssimos que não vão ocorrer com outros, é dela, é da vida dela. E aqueles, mesmo verbete sendo da intraconsciencialidade, que não dá para generalizar. E às vezes o verbetógrafo tem dificuldade, né, gente? Vocês já devem ter passado por isso. Às vezes os verbetógrafos não entendem muito isso, né? Então a gente tem que explicar e tal. E claro, né, eventualmente até convidar, se a pessoa não escreveu ainda, convidar para escrever o seu autoverbete, porque pode ser que muitas vezes a pessoa esteja tão engasgada com aquele assunto que ela precisaria estar falando, né? E aí tem essa questão das consciências, né? Que a gente não pode esquecer, né? Das consciências ali presentes na psicosfera dela ou na vida dela, né? E podem estar influenciando ali na escrita de alguns itens e que a gente tem que compreender isso tudo, né? E dar as dicas ali do que seria indicado para a pessoa, né? No caso de autoverbete, tá? Ok, Socorro? Ok, grata. Agora, a pergunta de Porto Alegre, ela diz assim, na mega convergência, você poderia comentar? Então, a mega convergência é um parágrafo que eu coloquei ali, finalizando a tabela, na página 5. O autoverbete e o verbete compõem acervo tarístico digital em prol do autorrevezamento lúcido futuro, desde já contribuindo para o entrosamento maior dos verbetógrafos predispostos, teáticos quanto ao abertismo consciencial exemplarista e o intercâmbio pesquisístico, vivificando o papel da megagestão grupal na Max Proexis dos intermissivistas. Aqui eu fiz uma síntese, né? Considerando realmente que eu considero uma mega convergência, em função, aqui tem uma criptografia minha aqui. Eu encriptografei aqui essa expressão abertismo consciencial. Gente, estou abrindo aqui para vocês pelo seguinte. Eu penso que a questão desse verbete abertismo consciencial, que eu acabei não colocando de propósito aqui na remissa, eu preferi colocar o aceleração da história pessoal, mas é que, na minha visão, sem abertismo consciencial não existe verbetografia. E muito menos autoverbetografia. Para mim, é condição sine qua non. Não existe autoverbetógrafo sem ter 51% de abertismo consciencial. Eu diria até que precisa mais do que para verbetografia, né? Para autoverbetografia, eu penso que precisa mais. Não sei se vocês concordam, gente. Sim. Então, e aí, esse verbete, abertismo consciencial, ele me intriga muito. Por quê? Esse verbete, ele corresponde à tertúlia número 1. Ele foi defendido em 2005, no dia 9 de agosto, e ele é da especialidade evoluciologia. Ele tem uma importância, assim, para mim, na minha opinião, muito grande para nós todos, intermissivistas. Mas é que complementando, então, aqui a mega convergência, então é isso. Então, eu penso que
que na verdade é em torno da chapa verbetográfica, né, que eu inseri na frase enfática, e desse abertismo, né, é uma coisa assim teática, né, e isso tudo vai permitir então esse maior intercâmbio entre nós, né, ao mesmo tempo que vai vivificar, né, vai não, já está vivificando o próprio holopensene da enciclopédia, né, considerando aí que a enciclopédia, a gente não pode esquecer disso em momento algum, né, gente, é a mega gescom dos intermissivistas, né, compõe de uma maneira assim substancial a nossa Max Proexis. E embora possa parecer aí para alguns assim quase um mantra, né, a gente bate muito nessa tecla. Vocês aqui presentes na sala e também quem está assistindo, mas vocês aqui mais afeitos, né, à enciclopédia, vocês já escreveram bastante também sobre isso, né, gente? Não quero chover no molhado, mas é que tem muita gente que não compreende até hoje a importância de escrever verbete, né? E gente assim que eu considero muito, pessoas muito ligadas na Conscienciologia, né, que estudam bastante. Mas é natural que as pessoas, né, que algumas pessoas tenham essa dificuldade, né? Uma coisa é a pessoa que preparou no curso intermissivo para trabalhar junto ali direto, para ser verbetólogo ali direto, né? Então, isso é uma coisa, é mais fácil a gente compreender. Para outras pessoas, não. Às vezes a pessoa tem uma proexis que não é tão focada ali no assunto. Então, eu penso que basicamente essa mega convergência, o autoverbete também, então é uma ferramenta, é um instrumento para ajudar também a gente a compreender a importância dessa enciclopédia, né? E é sério que todos compreendam, porque principalmente quem está chegando agora, quem é inversor, né, que pode estar dando continuidade, porque a enciclopédia depende da gente ela ter continuidade, né? Imagina que bacana a gente conseguir mantendo essa enciclopédia para que a gente vá amadurecendo, né, e que consiga chegar evoluciólogos, mais evoluciólogos, né, porque eu não sei se já tem evoluciólogo aqui entre nós, a gente não sabe, eu não tenho essa competência, e se tem, tá meio na moita, né, gente, mas a gente sabe que pré-ressomantes tem, né, então, ou até ressomados que ainda não chegaram aqui no nosso grupo. Então, eu acho que é mais um instrumento, né, não é só esse, mas eu acho que é um instrumento relevante para que a gente possa desenvolver aí essa holomaturidade, digamos, grupal, né? Bom, e aí, ele pergunta, nosso amigo aqui de Belo Horizonte, agradeço aqui as perguntas, ele então faz essa pergunta sobre a minha experiência na verbetografia, como que eu analiso a apresentação do primeiro verbete e do autoverbete. Para ser bem sincera, eu não lembro se eu estava presente nessa tertúlia, porque nessa época não tinha ainda, né, tertúlia virtual, então, tertúlia online. Então, mas eu já morava aqui em Foz, é uma pesquisa que eu quero fazer, eu tenho que pesquisar os meus escritos, minhas pilhas de verbetes anotados, da época que eu participava ao vivo, né, presencialmente, e fazer essa pesquisa. Você me deu uma boa ideia, para ver se eu tenho alguma anotação dessa tertúlia especificamente. Mas conforme eu já coloquei, expliquei para vocês, eu tenho um apreço especial, né, por esse verbete, né? Então eu vejo assim que é um ganho, que é um ganho muito grande para o nosso grupo, né? É um êxito grupal da Conscienciologia. E, claro, né, em primeiro lugar, o professor Valdo, que propôs ali o primeiro, segurou tudo até os 2019. E a gente agora, né, com os nossos 5.000 e muitos. Então, a apresentação do primeiro autoverbete também foi bastante significativa, né? Nosso Marcelo, autoverbetógrafo Marcelo Cover, aqui presente. E, nossa, foi muito bacana, foi um campão que se formou. E o Marcelo estreou assim com muita categoria, digamos, com muita vivacidade, né? E muita capacidade verbetográfica, né? Muita autoridade verbetográfica, acho que também.
Então é isso, eu vejo, eu fico super feliz, sabe? Eu acho que realmente é muito legal, muito bacana assim, essa experiência para todos nós. E, bom, eu respondo também agora a sua próxima pergunta, que é na parafatologia, depois aqui eu já retomo aqui para a sala. E então, na página 2, na antepenúltima linha, na parafatologia, na página 6, você pode aprofundar sobre o teatro verbetografológico multidimensional holocármico e as implicações daí decorrentes? Obrigada pela pergunta. Eu comentei um pouco, né, comentei sobre o teatro conscienciográfico. É um tema que me fascina muito. Nossa, eu acho muito interessante. E eu tenho certeza que o dia que eu dessomar, eu vou adorar fazer isso. Participar desses bastidores extrafísicos do teatro verbetografológico e conscienciografológico. Porque imagina o trabalho desses amparadores e dessas equipexes nossas atuando em torno da melhor assistência possível a partir da ortopensinidade emanada com a escrita conscienciológica. Daí, quando eu falo escrita, inclui tudo, né, gente? E então, aqui no nosso caso, eu penso, eu tenho certeza que é um teatro multidimensional, claro, porque se ocorre essa movimentação intrafísica aqui nossa, né, de todo o preparo intrafísico, né, nosso, e eu comparo isso a um enredo mesmo, né? É um enredo. A gente tem ali, escolhe o tema, pesquisa o tema, faz as evocações das consciências e consciexes. Todo mundo já teve essa experiência, né? Você está escrevendo sobre um assunto, as coisas chegam, é um amigo que te dá uma dica de um livro, é uma reportagem que você acessa, é uma ideia que vem através de uma pessoa conhecida, tem todo um enredo adjacente à sua escrita. E eu tenho para mim, dentro das minhas pesquisas, né, princípio da descrença, aí, mas é o que eu já percebi, que eu já pesquisei, e isso ocorre a partir do epicentro autor, né, verbetógrafo, articulista, autor. Então, autorando, né? Então, isso é muito sério, gente. A gente precisa dar mais valor a essa ferramenta que a Conscienciologia propõe para a gente, né? A gente tem uma equipex absurda, totalmente ao nosso dispor, atuando nesse grande teatro multidimensional em torno do que a gente escreve. E com verbete, eu acho isso um negócio maluco, é muito forte isso. Acontece coisas assim muito sincrônicas e parassincrônicas, enfim. E claro, com autoverbete também, né? Eu já tive a oportunidade, assim, tanto de ouvir autoverbetógrafo, verbetógrafo e eu, comigo mesma, né? Então, a partir dos campos formados, por exemplo, aí eu volto até para aquela pergunta, né? Campo formado, por exemplo, no autoverbete, né? Tem ali tudo aquilo que a gente já conversou, dos amigos, dos colegas, da equipe da Enciclosapis, ali em torno do autoverbetógrafo. O autoverbetógrafo defendendo o que ele escreveu, por exemplo, personalidades que ele inseriu no autoverbete, porque tem relação com a autopesquisa dele, ou que ele já percebeu que é alguém da holobiografia dele, ou alguma inspiração que surgiu durante a escrita, ou algum link com a biografia dele agora, atual, não importa, está ali no nome, no verbete dele, no autoverbete. E aí, pode ser, isso já aconteceu, pode ser que uma personalidade ali citada vá parar na tenepse de um de nós, certo? Nitidamente aparece, vem o nome, aparece a personalidade. Então, você começa a pensar, puxa, mas que links que acontecem, né? Por que vai para a tenepse de um e não vai para a tenepse do próprio autoverbetógrafo, por exemplo, ou verbetógrafo? Então, esse grande teatro, ele está sempre acontecendo. Claro, ele acontece sempre na nossa vida.
Mas aqui eu chamo a atenção para o teatro a partir do verbete, da verbetografia, né? Então, teatro nesse sentido aí de movimentações, né, gente? É bem lato sensu o negócio. E também ele é holocármico, por quê? Porque ele envolve aí, né? Aqui eu faço um paralelo com aquele verbete do professor Valdo, né? Autorado holocármico. Eu também adoro esse tema, adoro. É um verbete meu, assim, que eu considero verbete-chave meu, que eu denominei reescrita, acho que é reescrita restauradora, porque tem a ver com isso, né? Então, tem a ver com teatro conscienciográfico. E então a questão da holocarmalidade, né, do holocarma aí íncito na escrita conscienciológica, é claro, você vai resolver seus problemas ego, seus problemas grupo, e você vai entrar na policarmalidade a partir do que você está escrevendo, né? E aí, se a gente pensa em enciclopédia da conscienciologia e no livro dos verbetógrafos compondo a enciclopédia, pronto, né, gente? É tudo assim muito interligado, né? Então é isso. Marcelo, passo para você agora. Dulce, parabéns pelo verbete, acho muito oportuno, sabe, fazer essa análise, né, esse cotejo do autoverbete, né, que é um desdobramento da enciclopédia da Consciologia, né, eu vejo como uma ferramenta, né, uma mega ferramenta, que é um desdobramento da enciclopédia da Consciologia, então acho bem rico esse cotejo. Você disse que não era ideia não era ideia equiparar os dois, e para mim está bem claro no seu verbete que a ideia não tem equiparação, são coisas que andam em paralelo, né? Que cada um tem suas peculiaridades, mas ambas são extremamente interassistenciais. E é nesse contexto da interassistência que eu queria fazer uma pergunta, né? Eu vejo que o autoverbete, ele tem ali na raiz da assistência que ele faz, aí pensando em consciência, está pensando no nosso grupo evolutivo, a questão do exemplarismo e da verbação. Eu acho que são dois componentes que têm muito peso dentro do autoverbete, então, consequentemente, a tarefa que ele faz é mais forte. Então, assim, tem aquela questão do interreconhecimento ali, quando tem uma apresentação, né? A gente vê os traços ali, se reconhece, vê as dificuldades, vê as superações. Isso é muito forte quando é embasado no exemplarismo, né? E a minha questão é em relação aos inversores existenciais, que já estão fazendo aí seus autoverbetes. Nós tivemos alguns inversores que participaram dessa primeira temporada com grandes autoverbetes, né? Muito ricos, né? Porque eventualmente a gente escuta alguém falar assim, mas acho que eu não tenho tanta coisa para falar no autoverbete. Mas, por outro lado, a gente vê que não, a questão é sentar e conseguir colocar ali suas experiências, né? Colocar pela ótica conscienciológica e fazer a sua chapa autoverbetográfica. Mas a minha questão é essa, como você vê a participação dos inversores no autoverbete? Marcelo, excelente pergunta. Você colocou super bem, né? A gente tem pessoas muito jovens, né? Inversores. Eu vejo assim eu acho que é de uma importância enorme a participação dos inversores e jovens, né? Mas fundamentalmente inversores na enciclopédia, na autoverbetografia, e porque é assim, na minha visão, o autoverbete é uma maneira batatófila, como eu gosto de dizer, do inversor dizer a que veio. Sabe aquela questão que se coloca da maturidade, da holomaturidade, aquele paradoxo clássico, né, do inversor que é mais maduro do que uma pessoa, do jovem inversor mais maduro do que uma consim mais errada e tudo, que eu penso que é muito corrente isso, né? Realmente é frequente isso. E eu concordo plenamente. Mas é que o autoverbete, então, ele é uma ferramenta, um instrumento para o inversor fazer a sua análise, né, ter as suas autopesquisas e explicitar para a gente, dentro dessa linha que você colocou, né, Marcelo? Do exemplarismo, da verbação, e ali fica nítido, fica óbvio, isso fica muito claro, né? A pessoa com poucos anos de vida comparados a
uma pessoa mais velha, né? Por exemplo, tem inversor que defendeu o autoverbete eu tenho idade para ser avó da pessoa, né? E eu fiquei super feliz e super orgulhosa de ver a vivência teática dele ali colocado com um vigor enorme, né? Com uma verbação absurda ali, explicitando, exemplificando as reciclagens, as superações, tudo que a gente ouve falar da Invexis ali na prática escrita. Então, eu acho fundamental, viu, Marcelo? E eu já ouvi também de vários jovens assim, não tenho muita coisa, vou deixar para quando eu ficar mais velho. O que é uma bobagem, né? Porque você pode estar antecipando também a sua assistência tarística com o autoverbete, e a gente sabe, né? Isso é colocado desde sempre. Daqui a uns anos você atualiza, aumenta as páginas do seu autoverbete, né? Então, acho que faz todo sentido, né? E também pode ser também uma ferramenta incrível, né, Marcelo? Para a pessoa fazer uma comparação, né? Uma comparação do seu balanço consciencial naquele momento da escrita do autoverbete. É um instrumento razoável para você fazer uma medição futura, né? Você não acha? Sim, Dulce, você destacou um aspecto bem relevante aí, que é da autodefinição, né? Eu acho que isso pode dar uma força na proex do inversor, né? Já conseguir fazer essa técnica, aplicar a técnica do autoverbete, né? Se posicionar ali sobre o que pretende, o que já fez, o que já conquistou. Eu acho que pode ser aí um reforço na autodefinição que ele vai levar dali para frente, né? Perfeito. O posicionamento é fundamental, né, Marcelo? No autoverbete acontece, né? Tem ali o posicionamento momentâneo, pode até mudar, mas tem um posicionamento sério, né? Sobre o papel de cada um ali. Então, bem bacana. Ok, Marcelo? Podemos seguir? Passo agora para o Carlos Marfucci. Boa tarde, Dulce. Muito bom o seu verbete, esse contraponto, né? E eu queria perguntar para você, na parapatologia, o contraponto da holobiografia do autoverbetógrafo em relação à bagagem holobiográfica dos bastidores do verbete redigido. Como é que você vê isso aí? Para eu entender um pouquinho melhor. Você achou em qual item, hein? É na terceiro. parapatologia, na terceira linha da parapatologia. A holobiografia, né? Do autoverbetógrafo. Na ribalta do autoverbete, em contraponto à bagagem holobiográfica. Vamos lá. Então, no autoverbete, é a holobiografia que está ditando ali, dá o tom do autoverbete, certo, gente? Porque é a síntese consciencial, tem quem está ali no palco, digamos, né? Pensando na questão do teatro verbetográfico. Então, o mais importante ali realmente a holobiografia do verbetógrafo. Não adianta ele querer esconder da gente, né? Pode até ser que ele não saiba, que a gente, né, não saiba pontos relevantes, a gente também não sabe, né? Quem dera, não temos essa maturidade, enfim, esse parapsiquismo, mas no âmago sim, é a holobiografia dele que está ali em questão, né? E aí eu fiz esse contraponto. Na verdade, isso aqui é um contraponto macro, né? Um contraponto à bagagem holobiográfica nos bastidores do verbete redigido. É claro que você pode argumentar comigo, Dulce, mas a bagagem holobiográfica é muito próxima da holobiografia. Ok, eu concordo, mas é que a holobiografia em si, ela tem uma relação maior com a autobiografia que está relacionada ao verbete. Já a bagagem é mais aquele conteúdo que a pessoa traz, né? É também holobiográfico, é mnemônico, é paragenético, enfim, é isso tudo. Tem um link muito grande. Mas é algo assim, adjacente ao verbete. Por isso que eu coloco aqui, eu fiz o contraponto dos bastidores. Você concorda, Carlos? Porque eu não preciso ter sido um político profissional para eu falar sobre política no verbete na enciclopédia.
mas eu não posso falar e me colocar política no meu autoverbete enquanto holobiografia, se eu realmente não tive essa participação. Entendeu, Carlos? Então, é Sim. nesse sentido, da gente pensar nessa... É sutil, mas é bem diferente, se a gente parar para pensar, né? É bem diferente. Ok, Dulce, obrigado pela resposta. Nada, Foi muito Carlos. bom. Elucidou bastante. Ok. Oswaldo, você quer perguntar? Eu estava pensando no seguinte, né? O autoverbete, tanto a escrita quanto a defesa, ele se insere numa vida produtiva conscienciográfica, né, daquele autor ou daquela autora, né? Então você vem escrevendo artigos, verbetes, lá pelas tantas você faz o seu autoverbete. E aí eu me pergunto, como é que ele funciona como marco dentro desse ciclo de produção, né? E eu vou citar o meu caso, porque eu parei para refletir agora sobre isso. Foi durante aí as falas de vocês, né? No dia em que eu defendi o autoverbete, foi o dia que o meu livro chegou da gráfica. Então foi uma sincronicidade assim, e eu fui surpreendido na defesa pela notícia, né? Eu fui um marido enganado ali da história. A editora quis me fazer a surpresa e ela anunciou durante a defesa. E aí, bom, o que eu notei, e eu não atribuo isso ao autoverbete, a nada disso. Eu vinha com um ritmo bastante assim frequente de contribuição para a enciclopédia e tudo, e houve uma desaceleração nítida ali, até em função de compromissos e tudo. Então, assim, o autoverbete ele é um marco. Não é para mim, não é para cessar de contribuir, não é nesse sentido, mas de requalificação da contribuição. Eu vejo hoje, por exemplo, o que eu defendi depois do autoverbete, em termos de verbete mesmo, tem uma outra dimensão em relação aos verbetes que eu havia escrito anteriormente. Como é que você vê isso? Aí eu queria, se der tempo, né, ouvir os demais também, porque são verbetógrafos que estão produzindo, né? Como é que caiu o autoverbete aí dentro dessa vida útil de escritor? Olha, Oswaldo, essa pergunta ela é bem densa, né? Acho que para a gente pensar muito, eu vou falar rapidamente, passo aqui para os colegas, tá? Mas assim, eu vejo o seguinte, no meu caso, a questão do autoverbete, eu vou ser bem sincera aqui, gente, o meu autoverbete, ele foi muito significativo em função de eu ter, vamos dizer assim, ratificado através dele a minha posição ante a enciclopédia da Conscienciologia e ante o grupo maior da Conscienciologia. É como se a autoverbetografia, o meu autoverbete ratificou a questão da autoverbetografia de modo geral, né? Porque eu acho que eu já contei isso para vocês, quando veio a primeira ideia de autoverbetografia, a ideia era para eu escrever o meu autoverbete e eu fiquei enrolando com o negócio. Eu demorei ali umas 3 semanas até que de novo veio a ideia. Então, isso para mim foi bem forte, sabe, Oswaldo? É como se fosse assim, foi um test drive para eu entender que realmente, eu estou falando da escrita antes da defesa, que realmente fazia todo sentido o projeto, tá? Quando eu escrevi. A defesa já foi uma coisa assim interessante assim que me colocou, eu diria que num outro patamar em relação à minha visão grupo kármica na CCCI. É como se eu me aproximasse, não estou querendo aqui fazer nenhuma vanglória, não, gente, mas eu acho que é importante a gente pensar nessa questão ego, grupo e policármica em tudo que a gente escreve. É como se eu me aproximasse mais da policarmalidade a partir... É meio paradoxal, né, Oswaldo? A partir da autoverbetografia.
é como se ampliasse a minha visão de conjunto do nosso trabalho, do nosso papel, do papel da Enciclosapiens, do papel da enciclopédia, conexão com o interlúdio, a questão da evoluciologia presente, permeando todo esse trabalho. Então, me deu uma cosmovisão maior. Eu acho que esse é o maior ganho que eu tive. A partir, óbvio, a partir da assistência que foi feita em torno do meu auto-verbete, né? Então, é isso. Então, gente, agora vocês, né? Fala você, Oswaldo. Mais. Oi, gente. Ó, foi interessante isso aí que vocês estão fazendo, que eu fui revivendo aqui como foi a escrita. Primeiro que eu disse assim, mas o que é que eu vou escrever a meu respeito? E foi interessante que a proporção que eu fui escrevendo é como se fosse acessando uma memória que estava adormecida. Eu vi a importância do meu grupo Karma, familiar e dos meus colegas da CCCI, e o meu papel dentro desse grupo. O que é que eu estou representando, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou deixando de fazer. E fui acessando trafores que eu achava que nem tinha. Coisas que eu tinha feito, coisas que eu faço, que eu não valorizava, e que aquilo foi caindo a ficha. É como se fosse aquele banho de energia, uma gratidão tão grande pelas pessoas. Eu comecei a ver as pessoas e a mim mesma de outra maneira. Eu não comecei a só ver os trafalhos. Não, eu tenho bastante trafalhos. Aquele campo que foi erguendo, aquele acesso àquelas informações, o que eu estou fazendo com isso, onde é que eu posso melhorar, e eu me senti energeticamente gratificada, blindada com isso tudo, e só tenho a agradecer. Obrigada. Ótimo, Socorro. Alguém quer contribuir mais, gente? Marcelo? Olha, Dulce Oswaldo, para mim acho que foram dois fatores que tanto a redação do auto-verbete quanto a defesa deixaram bem em destaque: aspectos autoconcessiométricos, né, especialmente de formação de formação não, né, de levantamento de temperamento, né, ao longo da atual vida, assim, detalhes que tinham passado batido, mas que já mostravam ali traços desde da infância. E, em paralelo, a questão dos aportes que foram acontecendo, tanto vamos dizer, período pré-conscienciologia, mas muito também no período conscienciologia. Né? Os aportes da conscienciologia me deu. Né? Disponibilizam, né? E eu usei. Então, em consequência dos dois itens, eu acho que o senso de responsabilidade, acho que interassistencial, né? Acho que destacou muito para mim. Né? Mas especificamente no sentido de escrita, e dentro da escrita em relação à enciclopédia. Assim, uma coisa que já vinha, para mim sempre foi algo que se destacou aí dentro da trajetória conscienciológica, né, desde que você seja conscienciologia, no momento de sentar e colocar no papel ali, colocar tudo o que aconteceu, fazer um levantamento mais a fundo, o que já era um destaque ficou um mega destaque, né, corroborou algo que já vinha se mostrando. Então, acho que talvez o principal bônus para mim do auto-verbete foi reforçar esse senso de responsabilidade, né, e que ele nunca pode se estabilizar, ele tem que ser sempre um crescendo, né, de acordo com as conquistas que você vai tendo, você vai descobrindo autopotenciais e vai levando sempre um pouco mais para cima, sempre colocando desafios um pouquinho mais para cima, para manter isso sempre no crescendo. Eu aproveito pelo aqui o gancho, então, para comentar também. O Oswaldo falou da questão da produção, né? Da questão da produção. O que eu percebo, e é interessante, quando eu estava escrevendo o auto-verbete, a gente escreveu o auto-verbete, a gente fez uma defesa piloto, né, Dulce, entre nós, e não sei se chama uma defesa piloto, mas nós fizemos aqui um ensaio, e depois nós fizemos uma revisão. E eu lembro, isso passou um tempo, e quando eu fiz a revisão, eu já senti que certas coisas que eu escrevia já tinha sido passado. É como se eu tivesse virado uma página em termos da questão da própria assistência. Por isso que eu foco tanto na questão assistencial do auto-verbete, porque eu percebi uma mexida grupocármica muito grande depois, naquele período e depois desse período. Então, eu percebo que, em termos de escrita, ele mostra muito isso, né?
os meus verbetes, uma parte dos meus verbetes que eu já escrevi estão relacionados à minha à especialidade do meu autoverbete. E não acho que ela mudou, não, mas eu acho que ela ampliou. Eu sinto isso que a Dulce falou. É como se o público, se eu passasse, como se o Grupo Karma tivesse, essas questões mais básicas tivessem ficado resolvidas, e eu pudesse vislumbrar uma situação mais policármica, um outro tipo de trabalho num outro nível. Então, em termos de produção, de pesquisa, de foco verbetográfico ou conscienciográfico, eu vejo que mudou com base nessa questão assistencial. Eu senti um virar de página. Então, quando eu reli, como eu estava comentando, eu ainda quis mudar algumas coisas e a ideia que me vinha, não, isso é esse momento. Né? Por isso que a Dulce sempre fala, nós vamos fazer uma atualização, ok? Então, quando eu fizer uma atualização, é um outro momento, mas esse reflete o momento atual. Né? E ficou claro que eu não deveria acrescentar mais nada. Eu tentei acrescentar e aquilo não cabia, não ficava redondo. Eu falei, não, isso é um momento. O próximo momento, logo se vê o que vem, né, no próximo momento. Então, foi isso. Ótimo, Paula, muito bom. Você sabe que isso que você está comentando tem muita relação com... Eu coloquei o paradoxo. Nossa amiga de Madrid, ela perguntou sobre a segunda linha na página 3 do paradoxo do autoverbete policármico, né? Então, é muito nessa linha que eu penso, né? Os encaminhamentos do grupo kármicos ali que estavam no momento, eles são feitos, né? Então, isso pode deixar, a gente não pode generalizar, né? Todo mundo, mas isso é possível e acontece, né? É bem provável que isso aconteça, né? O autoverbete, é lógico, a pessoa pode estar mega, super enrolada com alguma coisa ali que ainda precisa desembaraçar. Mas, no geral, esse paradoxo é interessante a gente pensar, porque eu já ouvi também muito comentário de pessoas comentando, porque isso é muito egocêntrico e é meio egão, autoverbete, eu não vou fazer não, eu tô fora. É a pessoa que realmente não entendeu o conceito, né? E por isso que eu acho importante chamar a atenção, porque ele é a partir de você, do seu ego, né? Coisa ego-kármica, você expande e faz assistência grupo-kármica e, no fundo, ele é policármico, porque ele vai fazer uma assistência sem fronteiras também, né? E você vai colocar você num outro patamar. Então, é claro, a gente tem sempre que pensar dos crescendos, né? Das camadas evolutivas, né? Ninguém está falando aqui, agora eu só trabalho com policármica, não é? Com polikarma, não é isso. Mas você galga patamares e galga, né? Gradações mais avançadas, chegando à assistência policármica, né? Então, eu penso que isso é um consenso, não é isso, gente? Vocês concordam? Bom, eu não sei se o Carlos quer comentar alguma coisa, se eu posso seguir. Pode seguir, Dulce. Obrigada, Carlos. Bom, gente, então temos pergunta aqui agora, continuando, né? Perguntas de Madrid, a gente está quase com o tempo assim já correndo, né? Só temos 15 minutinhos. Mas a pergunta de Madrid é a seguinte: na estrangeirismologia, ela pede para expandir a megagestão grupal, fomentando a autocognição dos intermissivistas ad infinitum. E ela pede para expandir em relação ao tema. Bom, é total relação, né? A megagestão grupal é a enciclopédia, a nossa enciclopédia da Conscienciologia, e a pessoa sendo ou não verbetógrafa, a enciclopédia tem esse papel, né? De expandir a autocognição. E é interessante, eu coloco aqui ad infinitum, né? Quando eu coloco aqui intermissivistas, na verdade, também estou me referindo aos para-intermissivistas, né? Quem é intermissivista lá no extrafísico. Porque a gente sabe o tanto que a enciclopédia e todas as atividades inerentes à Enciclosapiens, o link disso com a Interlude, com os intermissivistas extrafísicos atuantes, né?
por exemplo, estão agora no curso intermissivo e estão se preparando para ressomar, por exemplo. Então, isso acontece. A gente sabe que o OpenCN da Enciclopédia da Conscienciologia, ele é fortíssimo, extremamente propício a esse preparo, né? Então, a gente observa, né? Principalmente nas dinâmicas parapsíquicas da Enciclopédia, a gente observa a presença ostensiva de intermissivistas ali trazidos pelos amparadores, em torno do Holopensene da Enciclopédia, né? Claro, o Holopensene da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, é muito interessante a gente pensar no papel do alto verbete, né? Ratificando todo esse processo. E se os amparadores trazem os atuais intermissivistas, usando a gente como cobaia, né, como verbetógrafo cobaia, que isso acontece, claro, muito também no próprio tertuliário, nas tertúlias em geral, pensem na nossa condição de auto-verbetógrafo, conforme Marcelo lembrou e colocou ainda há pouco, na questão da vivência, da importância da própria experiência, né, e da verbação do auto-verbetógrafo, né? A gente estava falando dos inversores, lembra? Então é isso, eu penso que tem uma relação enorme, né? É muito sério a gente pensar nisso. E outra coisa que ela pergunta é na fatologia, lá na última linha da primeira página, ela pede exemplos dos fatos em comum entre os autoverbetógrafos em cotejo aos pontos convergentes das autopesquisas. Isso é interessante. Por exemplo, no autoverbete, se você parar para olhar com cuidado, pode escolher assim uma sessão, né? Ou o autoverbete todo ou só uma sessão. Como eu reviso todos, né? Que tem muita gente aqui que lê todos, enfim, que acompanha todos, né? Até entre os teletertulianos aí, a gente observa, é comum isso. Então, você quer ver um ponto assim bem comum entre os intermissivistas? É o fato da pessoa gostar de estudar desde criança. Esse é um fato comum, é corriqueiro. Lógico, não é assim, todo mundo era assim. Não, mas a maioria. A maioria tinha facilidade ou gostava de estudar. Uns não gostavam muito porque tinham tanta facilidade com as coisas que nem estudavam tanto. Mas isso é um ponto comum. Então, é fato comum, é fatologia comum no autoverbete. E aí você pergunta assim, coteja aos pontos convergentes das autopesquisas. É um fato comum também entre os verbetes, né? A própria autopesquisa. Não existe verbete sem autopesquisa, né, gente? Não tem, é uma impossibilidade, digamos. Diria assim que é a impossibilidade número 1 da autoverbetografia. Não sei se é número 1, gente, estou exagerando, mas é uma séria impossibilidade. Você não fazer autopesquisa, o mínimo você tem que ter. Um mínimo ali de autopesquisa você tem que fazer. Então, é interessante a gente pensar, fazer esse cotejo, né? E o quanto que tem itens em comum também. Quantas vezes você vê um verbetógrafo defendendo o verbete? Eu, às vezes, assim, eu já tive casos de eu ter uma inveja branca. Eu falei, puxa, eu queria ter escrito esse verbete. Tem muita coisa em comum com o que eu penso. Ou tem muita coisa em comum com o que eu já vivenciei, puxa. E às vezes até mais, né, gente? Acho que isso também acontece. Ai, mas olha, eu teria abordado tal tema sob tal aspecto que o verbetógrafo não escreveu. E aí até pode dar gancho para outro, né, outro título, enfim. Então, eu acho super bacana, tá? Para mim, isso é um dos pontos altos da Mega Gestão Grupal. É que você reverte completamente qualquer resquício de possível competição, não é isso? Você reverte a lógica, né? Você passa a admirar o trafor da outra pessoa que escreveu e o ponto em comum, né? Que com você, né? Essa convergência. Então, eu acho que vale super a pena, né? E ela pergunta sobre o mito do escondimento da autopensenidade em relação ao tema. E ela diz o seguinte: observei, depois de assistir alguns autoverbetes de colegas, que havia um efeito ostensivo sobre a descoberta de si. É verdade, né? Muita gente comenta.
Alguns autoverbetógrafos declararam mesmo necessitar tempo para digerir e integrar o que haviam admitido sobre si mesmos. É verdade, isso acontece, né? A pessoa, acontece tanta coisa na vida dela que ela dá uma travada ali e pede mais tempo até durante a revisão, né? Por isso que a gente até no processo de revisão às vezes precisa ter compreensão e paciência, né? Com o autoverbetógrafo, com o verbetógrafo também. E é que com o autoverbetógrafo a coisa mais ostensiva em relação à intraconsciencialidade dele, né? Bom, o mito do escondimento, a gente sabe que qualquer escrita é absolutamente biográfica, o professor Valdo comentava sobre isso, eu concordo totalmente com ele, que varia o percentual, né? Toda escrita é biográfica. Varia ali quanto que você colocou, e lógico, a maneira que você colocou, né? O que a gente estava comentando no início dessa tertúlia, as diferenças aí do cotejo, né? Do autoverbete e do verbete, pela própria linguagem, pelo próprio confort, e por compor uma mega gescom grupal, não dá para você ficar colocando aspectos explicitamente biográficos, não cabe no verbete. Mas você pode colocar ali o seu percentual biográfico, né, até pelas suas vivências, que é algo desejável na escrita, principalmente na verbetografia. É desejável que você tenha vivência sobre o tema. Então é isso. Isso eu acho que é um dos grandes baratos da escrita conscienciológica. Se a gente pode pensar que toda escrita tem o seu percentual de biografia, na escrita conscienciológica, eu penso que esse percentual, ele por si só, ele é muito ampliado, né? Porque a gente coloca a autopesquisa ali como pano de fundo do que a gente está escrevendo. A autopesquisa, a multidimensionalidade, o amparo de função. Então, eu sou completamente ligada em conscienciografia, né? Incluindo aí tudo de escrita. Eu acho uma coisa top da conscienciologia. Para mim, é um dos pontos muito altos, assim, propostos, né, como técnica, como tecnologia conscienciológica. Bom, então, seguindo, né, temos aqui pergunta agora de Foz do Iguaçu mesmo, obrigada. Ela pede para eu comentar sobre o paradoxo, o efeito do verbetorado holocármico no autoverbetorado, primeiro, o efeito das técnicas na ideação e qualificação autoverbetográfica. Eu já comentei um pouquinho sobre isso, né? O verbetorado holocármico é um verbete do professor Valdo, então é a questão do efeito do que o verbetorado propicia a você em termos de holocarma, facultando você a escrever o seu autoverbete, né? Então, não é à toa que existe esse pré-requisito sério. Não é só pela pessoa conhecer a chapa verbetográfica. Esse raciocínio é curto, é pequeno, não é por aí. Tanto é que, às vezes, a pessoa fez um verbete, ela não domina nada da chapa, ela está ainda aprendendo. Mas é o efeito evolutivo da escrita de um verbete colocado pelo próprio professor Valdo, que é o verbetorado holocármico, possibilitando, então, a escrita do autoverbete. E, claro, né, isso tudo tem a ver com esse efeito das técnicas verbetográficas na ideação e qualificação autoverbetográfica. Está tudo muito ligado, né? A pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento de verbetografia, assim como a equipe, né, que a gente aos poucos foi desenvolvendo também como é que a gente abordar diferenças e semelhanças na chapa verbetográfica no autoverbete, a partir do verbete. Isso aí também exigia um certo know-how técnico, né, gente? Vocês concordam, né? A gente saiu ali debatendo do que a gente mantinha, o que não dava para manter de jeito nenhum, né, em função de ser o autoverbete. E ela pergunta aqui, na paradoxologia, tem outro teletertuliano também que fez essa pergunta, do paradoxo de centenas de verbetes de Imbituba. Ele pergunta também sobre o paradoxo de centenas de verbetes publicados
não substituírem o autoverbete. Então, eu acho esse paradoxo interessante, gente, porque não adianta forçar a barra, não adianta, porque o campo é outro, a Equipex é outro, o objetivo é outro, o Confort é parecido, mas no fundo ele tem dessemelhanças, é outra coisa, né? Então, quanto mais verbete a pessoa tiver, mais compõe a holobiografia dela, claro, a gente sabe, mas é totalmente diferente, não substitui, né? Até pelo teatro multidimensional do autoverbete, que é único. É único, quem já passou sabe disso, né? É único, pronto, não tem. E a questão do próprio Confort, esse cotejo aqui mostra, né? Eu acho que dá uma debulhada. Então, eu acho esse paradoxo bacana, assim, interessante. Eu acho que ele dá uma arrematada, assim, no tema, né? Bom, e, e ela pergunta. Não, mega convergência, eu já comentei. Ah, sim, é na tabelologia, lá na página 4, itens 1, naquela autopesquisologia implícita e a autopesquisologia explícita. Aqui a ideia é a seguinte: é que a gente trazendo esse conceito, né, da autopesquisologia, mas é claro que a autopesquisa inclui o intraconsciencial e o cosmos, né? Mas trazendo para essa questão do auto, né, da intraconsciencialidade, é aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? O verbete ele propicia alguma coisa mais implícita, não está ali tão na cara. Já o autoverbete, ele muitas vezes o autoverbetáculo expõe ali. É uma coisa assim, eu estava, tá escrito no autoverbete. Eu estava escrevendo autoverbete, fazendo tal pesquisa, ou fazendo alguma coisa, e aconteceu isso. E faz parte da autoverbetografia. Então, ela é muito explícita, é muito óbvia, fica ali na cara o labicon pessoal. Já no verbete, o labicon pessoal ele é implícito. Eu penso assim, eu acho que tem essa diferenciação, né? E a questão também que ela pergunta da tudologia em cotejo 829. Esse cotejo eu acho bacana, acho interessante. É que é o seguinte, a enciclopédia da Conscienciologia, por si só, colocado pelo próprio professor Valdo, ela tem essa pretensão de ser um levantamento, né? Aquele inventário da tudologia, né? Porque a gente sabe que, se a gente considera do vírus ao serenão, a condição de serenão vai exigir que a pessoa, até ela virar CL, que ela tenha um domínio amplo das realidades do planeta Terra, né? Aqui na nossa condição. Então, a tudologia é o estudo de tudo, né? É a questão da pancognição máxima aí. Então, é a auditoria da pancognição, esse verbete, que eu adoro esse verbete. Então, a enciclopédia ela tem esse teor, né? É o teor ali da tudologia, por si só. O que acontece com o autoverbete? É claro que no verbete também, cada verbete tem a sua especialidade, cada verbetógrafo vai escrever sobre os temas, né, sobre as especialidades que ele tem mais afinidade. Mas a obra em si, o verbete em si, ele compõe uma mega gescom, e o objetivo é a tudologia. O autoverbete é diferente. O autoverbete tem esse cunho da especialidade dele, da condição dele, da especialidade que ele escolheu para o momento evolutivo dele. Não tem esse caráter de tudologia, de modo algum, é outra coisa. É a questão ali da intraconsciencialidade, da singularidade, né? Tem outros itens que permeiam, né? Que complementariam esse 29, né? Então, é isso, a ideia é essa, né? Então, por exemplo, quando eu coloquei ali, que quase também dá um certo, pode parecer assim meio contraditório, né? Mas não é. Quando eu coloco assim, o persona verbetográfica no item 20, em comparação ao consciência autoverbetográfica, né? Eu acho também que traduz bem
traduz bastante essa condição desse cotejo, né? Porque uma coisa é a consciência em si, que escreveu o auto-verbete e que, claro, é a consciência que está ali personalizada, né? Que a gente espera, né, que ela seja o principal ali, né? Ela está falando dela. A outra coisa é a persona verbetográfica, né? E, Oswaldo, era esse verbete que eu tinha esquecido o nome, tá? Eu lembrei agora. É o persona verbetográfica, que é um queridinho meu, que eu escrevi, queridinho para mim, né, gente? Que tem uma relação muito grande com o autoverbete, no meu caso, né? Que é a questão da personagem que cada um introjeta em si mesmo ao escrever um verbete, né? Considerando aquele grande teatro verbetográfico, que você assume ali algum papel. Às vezes você é o personagem principal. Por exemplo, se você considerar que aquele verbete é um verbete, por exemplo, autoprescritivo, né? Você tem um papel ali de quase, vamos dizer assim, autoconsciência terapeuta, né? Por exemplo, estou dando um exemplo. Aí tem aquele outro verbete que é o contrário, você nada de braçada no negócio. Você está escrevendo ali como, digamos, 99% assistente, né? Você é muito fera no assunto. Você domina totalmente. Mas você sabe que se você pode, que você deve fazer assistência com ele, Thales, né? Principalmente com ele. Então, você é uma outra persona, tanto em relação ao papel que você está ali, e, claro, tem relação com o tema, né? Então, eu acho que isso também é uma singularidade, é um contexto bem legal, bem interessante aí dos dois, né? Isso só vai ficando mais claro à medida que você, claro, você escreve seu auto-verbete, você escreve mais verbetes, né? E, obviamente, você avança aí na sua auto-pesquisa.